vivendo, né? E tudo se faz novo. Quando colocamos nossa fé em Cristo, nosso velho eu é crucificado com Cristo. Olha lá, regeneração, que passou por um processo de reconstrução ou de reorganização. É algo reconstruído. Nascer de novo, desta vez perfeito, só acontece crendo em Jesus como único Salvador. Lá em João 12 diz que precisamos crer no nome de Jesus, só dessa forma. Em Gálatas 2:20, Paulo diz: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então precisa dessa regeneração. Não sou eu, mas Cristo vive em mim. Se alguém está em Cristo, esse é o 2 Coríntios, todo mundo sabe, né? Nem precisa até colocar. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Mas não é da boca para fora. Não adianta. Eu tive um encontro com Jesus, eu fui batizado, desci as águas e eu sou uma nova pessoa. Da boca para fora. A gente tem visto nessas aulas que o que vale para o Senhor é o nosso coração. Não adianta eu falar que isso aconteceu comigo, ter atitudes com que eu vou convencer vocês disso, mas lá dentro é outra coisa. As minhas atitudes são outras quando eu estou longe de vocês, quando eu estou sozinha, quando eu vou tomar decisões sozinhas. Não tem ninguém vendo. Não é assim. Não é para o pastor ver, não é para Jesus ver, não é para eu não ver, é para ninguém ver. Porque Deus vê todas as coisas. Então precisa ser algo genuíno, tem que ser algo de verdade. Se você acha que isso ainda não aconteceu, pare para pensar. Nós, todos nós, estou falando para todos nós. Se acha que será que realmente eu me transformei totalmente, eu só foi 50%, só foi 20%, enfim. Então a gente precisa, é um assunto muito delicado, é muito sério. É um assunto que a gente fala no dia a dia, todo mundo conhece esse versículo. Alguém aqui não conhecia? Possível, todo mundo conhece. Mas é uma coisa muito séria. É uma decisão muito que determina o nosso futuro e a gente vai ver o futuro. Então vamos saber. Tudo se fez novo. Romanos 1 diz que não há condenação, portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. A janela foi substituída por uma nova, sem rachadura, lembra? A gente fez novo. Aquela rachadurinha já era. Agora eu sou uma janela nova, posso entrar no ônibus e posso ir para onde eu quiser que nada vai acontecer. Será? É assim que vamos para o céu, por meio da obra de Jesus Cristo. Então não é por minha causa, é por causa de Jesus que a gente alcança esse nível, né? Vamos dizer, esse nível. Sim. Mas eles são, né? São. Então é assim que vamos para o céu, por meio da obra de Jesus, que Jesus realizou. Nós só podemos crer nele, nós só podemos alcançar se a gente crer nele. Cremos e recebemos, né? Esse privilégio, que Deus faz o restante. Então a gente aprendeu sobre a regeneração. O que é a regeneração? É o nascimento de um novo. É algo reconstruído, é algo reformulado, é uma coisa nova. Não pode ser do mesmo jeito. Isso é a regeneração. O próximo passo que a gente vai estudar é a justificação. O que é isso? O que é justificar? No slide anterior, a gente viu, Paulo diz que não há condenação para aqueles que estão em Cristo, para aqueles que foram justificados. Jesus eliminou o pecado, que é o elemento que nos separa de Deus. Não foi? Morreu e nos livrou disso. Fomos perdoados, nascemos de novo, que é igual à regeneração. Quando nossos pecados foram perdoados,
nós fomos justificados, isto é, declarados justos por Deus. É como se a acusação nunca tivesse existido. Então não existe aquela situação que às vezes acontece com a gente. Eu tenho algum mal-entendido com o André, e aí, beleza, a gente senta, resolve, te perdoa, você me perdoa, resolvido, ponto final. Aí daqui a um mês, na próxima discussão, você lembra aquele dia? Você lembra 50 anos, não tem aí, 10 anos atrás? Não adianta, não é assim. Não vai ser assim. Vai ser como a acusação nunca tivesse acontecido. Somos perdoados e aquilo é eliminado, aquilo é esquecido, né? Não sei se esquecido, mas não é mais falado sobre isso. Deus não vai jogar na nossa cara tudo que nós fizemos. Então, existe esse ponto que eu achei interessante de trazer e comparar com o que a gente faz. A gente perdoa, um pé lá e outro cá. Na primeira, a bicuda vai. Você lembra daquele dia? Quem nunca fez isso, gente? Você lembra? Nem lembra, principalmente homem, ou raça, né? Que não lembra de nada. Tá doido? Nem lembra de dar uma raiva, mas enfim. É amnésia mesmo. É amnésia, então tá bom. Você lembrar o erro da pessoa é uma coisa que você mexe numa ferida. Então ela não se cura, entendeu? Então não há necessidade de você fazer isso. Não há, né? Mas define justificação como pronunciar, aceitar e tratar como justo, não como sendo responsável ou merecedor dos privilégios. Ou seja, nós recebemos esse privilégio, mas não é por mérito nosso, não é porque merecemos, não é porque fizemos algo por isso, não é. Nós somos justificados não porque merecemos, né? É porque o amor de Deus é grande demais por todos nós, porque você, como nós estamos falando, a gente não é capaz de lidar, às vezes, com situações simples dentro da nossa casa, ou do nosso trabalho, ou da nossa escola, que as meninas estão aqui, coisas simples, aquilo fica remanando, né? Agora imagina, gente, o que Deus não tem para falar para a gente? Do pecado, sim, se é para relembrar, se é para tocar na ferida, vamos lá. Você já imaginou o que Ele teria para nos dizer? É muito amor, para poder passar por racho e falar, não fala mais disso, está perdoado, acabou, esqueceu, vida que segue. É muito amor, né? É como se como eu falei, a acusação não tivesse sido feita. Mais do que ser perdoado e inocentado, a justificação significa que Deus nos reveste da justiça. E Jesus nos vê justos para sempre. Por nossa causa? Não, por causa de Jesus. Agora, como Deus pode nos ver e nos enxergar justos se ainda pecamos? A gente está falando aqui que a gente foi regenerado, nós nascemos novamente, por isso nós somos justificados, o Senhor nos vê justos por causa de Jesus, mas como Ele pode nos ver justos se a gente ainda peca? Complicado, né? Por isso que eu falei assim, é um assunto delicado, porque às vezes a gente, nasci de novo, mas existe consequência. Pelo fato de ter nascido de novo, nós somos justificados. Mas como que Deus vai nos ver justos se a gente ainda peca todos os dias, né? Quando nascemos de novo, é o nosso espírito e não o nosso corpo que renasce. O espírito é justo, mas a carne é fraca. E a luta começa, espírito regenerado vezes a carne. Essa é a nossa realidade. Esse é o nosso dia a dia. Então, quando nascemos de novo, o nosso espírito nasce de novo, que está dentro de nós. O nosso corpo não, ainda não, né? Então a gente tem o espírito lutando contra a carne que é fraca. A nossa redenção, ela tem 2 estágios. O primeiro é do espírito, né? Que nasceu novamente, porém o corpo continua o mesmo. E depois, quando o nosso corpo for regenerado, for glorificado,
Aí a gente vai ter a redenção geral. Mas até agora a gente só tem uma parte. A gente só tem o nosso espírito. E a batalha, irmãos, ela irá acabar quando o nosso espírito estiver de acordo com a carne. Isso, no dia de hoje, é possível? Não é possível. Porque a carne não é brincadeira, né? A luta é grande. Exatamente como o homem interior tem que morrer e nascer de novo para ser adequado para o céu, o nosso corpo vai precisar morrer e então receberemos um novo corpo, não tocado e não manchado pelo pecado, para então a gente morar no céu. Então essa é a condição para a gente morar no céu. A gente vai precisar também de um corpo novo. Mas para eu receber esse corpo novo, eu preciso lutar com esse velho. Porque para eu receber um corpo novo, o que eu tenho de novo, que é o meu espírito, ele precisa vencer a carne. E a gente sabe que não é fácil, né? Paulo mesmo tem infinitas passagens dele. Eu até pintei a tela, que eu não anotei o versículo. Aí eu abri aqui e pintei para eu falar com vocês. Que diz assim: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne sirvo a lei do pecado. Então, aquilo que a gente falou sobre Paulo, uma pessoa bem focada, né, no seu propósito, e ele tem esse sentimento de lutar com o espírito, mas também de lutar contra a carne. Em Gálatas 5,17 diz assim: porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Eu quero fazer, o meu espírito quer, mas a minha carne não deixa. Então, assim, é uma luta diária de todos nós. Essa mensagem é para todos nós, para todos os cristãos, para todos os seres humanos. Eu falo mais cristão porque tem a consciência da situação, né? Às vezes as pessoas vão vivendo, não tem essa noção. Então, eu acho que para o cristão que sabe que para receber este corpo perfeito, sem nenhuma mancha, para entrar no céu, precisa vencer esse corpo imundo, esse corpo essa carne que faz a gente pecar, que faz a gente ir contra o espírito, né? Que é uma luta. Alguém aqui tem luta com isso? Com a carne? Gente, a pior coisa é quando você... Acho que todos nós devemos fazer reflexões sobre o que existe em nós que precisa deixar de existir, né? E quando você toma consciência, às vezes, de alguma coisa que você nunca prestou atenção, que você fazia, mas você faz, gente, quando você vê que você faz de novo, você vai me dando, Deus, eu fiz de novo. E eu peço a Deus, eu oro, me ajuda, me livra. Aí, em algumas situações, o Espírito incomoda e você não faz. Tipo, você vai fazer, você tem aquele Espírito, o Espírito Santo te incomoda de uma forma e você consegue, mas às vezes, não sei se eu estou falando isso de mim. Eu não sei se vocês têm essa experiência, nada agradável, mas que te deixa arrasado. Mas você percebe que é o seu ponto fraco e é contra aquilo que você precisa lutar. Porque às vezes, irmãos, é muito fácil a gente julgar e apontar o erro do outro. Tipo, você está fazendo isso de novo, mas você está fazendo isso de novo. Ó, você, de novo. E você não observa aquilo que você também faz de novo e de novo, de novo. Então, assim, eu acho que é um estudo para a gente ir para casa, pensar, colocar a cabeça no travesseiro antes de dormir, pensa em tudo aquilo qual é a luta que às vezes existe e a gente não dá importância. Às vezes dá mais importância aquilo que mais incomoda, mas às vezes tem umas coisas pequenininhas que vão passando. E é sobre o estudo que a gente começou domingo, são as sutilezas. As sutilezas de Satanás fazem com que a gente não dê importância a algumas coisas, mas que para o reino de Deus tem uma importância tremenda.
Então, essa luta precisa ser observada de perto, pelos pontos mais fortes, mas por aqueles pequeninos também, que vão crescendo, tá? E vão crescendo, e a gente não dá importância, e o negócio toma uma proporção grande demais. Deus olha para o nosso homem interior redimido. Somos novos, né? Um corpo novo, um espírito novo. E mais adiante, Ele olha para a gente, sabe, de cada um, com um corpo glorioso, com esse segundo momento da redenção desse corpo velho que não vai nos pertencer, que vai ficar para lá, não vai ter mais importância, e a gente vai então ter esse estágio completo, né? O ciclo vai fechar. O espírito novo já temos, e esse corpo novo teremos. Glória a Deus, né? Por isso. O que acontece quando nós somos justificados? O que acontece? Eu anotei ali o que diz isso, mas vamos ler versículo. Romanos 5:1 diz que temos paz com Deus, que somos salvos. Olha isso, irmãos. Quando a gente é justificado, nós somos salvos da ira de Deus. Por nosso mérito? Não. Nós somos salvos da ira de Deus por meio de Cristo. Nós somos glorificados. Lá em Romanos 3 está falando sobre isso. E tornamos-nos herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Lá em Tito, aqui sai maiúsculo porque as letras, o formato da letra, eu não consigo colocar minúsculo. E aí eu não queria alterar, só vou ter que zerar todos os slides. Só por isso, tá? Nada que façamos pode nos tornar justos diante de Deus. Lá em Gálatas 2, Paulo diz que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Então não adianta, eu venho em todos os cultos, eu estou aqui todos os dias, eu abro a igreja, estou chegando depois, eu já orei, já fiquei aqui. Não são pelas minhas obras. Não adianta ninguém botar panfleto, colocar nenhuma faixa, dizer o que é, o que deixa de ser, porque isso não vai valer de nada. Nada do que nós fizermos vai ser capaz, de nos justificar, se não for através de Jesus. Algum comentário? Não? Todo mundo quieto? Então nós falamos sobre regeneração, sobre justificação, e agora a gente vai falar sobre redenção. O que é redenção? O que significa redenção? Ele significa auxílio, proteção que livra de situação difícil. Isso é no dicionário normal. No dicionário de teologia diz que é o resgate do gênero humano. O que é gênero humano? É a humanidade. Então, resgate da humanidade por quê? Por Jesus. Cristo, além de pagar o preço pelo nosso pecado, Ele nos retirou do pecado. Ele pagou o resgate para sermos livres. Nenhum ser humano pode morrer para pagar a dívida da vida de outro. Por quê? Vamos supor, eu sou mãe, e se eu puder morrer para salvar meus filhos, claro que eu vou fazer. Qual mãe que não vai fazer? Mas eu não sou digna disso. Porque antes de eu morrer por eles, eu vou morrer pelos meus pecados. Então, quem pode morrer para salvar a minha vida? Alguém que não teve pecado. Alguém que não tinha motivo para morrer. Jesus não tinha motivo para morrer. Ele não precisava morrer, porque Ele não pecou. Mas Ele fez isso pelos nossos pecados. Então, a única pessoa que poderia ter feito e fez foi Jesus. Ok? E redenção, o livro, ele conta uma história, ele faz muitas dessas associações de histórias para poder a gente captar assim, a ideia. Um pastor da igreja presbiteriana, ele tenta explicar através de uma história o que é redenção. Ele diz que um menino ganhou um barquinho de aniversário e ele amava aquele barquinho. Aí um dia ele estava lá na lagoa e tal, e de repente caiu uma tempestade, e essa lagoa encheu muito rápido, o barquinho subiu, foi parar lá no esgoto, lá nas galerias, e o barquinho sumiu, desapareceu, o menino ficou desolado, tadinho, era um presente que ele gostava muito, mas sumiu. Aí um dia ele estava voltando da escola, e ele passou em frente a uma loja de brinquedos, e o barquinho dele estava lá.
E ele reconheceu, porque tinha as iniciais dele. Aí ele entrou lá e falou assim: moço, esse barco é meu, eu vou levar para casa, tem as minhas iniciais e tudo. Ele falou: não é assim não. Uma pessoa veio aqui, me vendeu, eu comprei e agora ele é meu. Se você quiser comprar, se você quiser levar, você precisa pagar. Mas a criança não tinha dinheiro, né? Foi para casa, triste e tal. E aí, o pai daquela criança viu ele triste, perguntou o motivo, ele contou, foi lá no dia seguinte, comprou o barquinho, levou para casa, devolveu para a criança, para o filho, né? Então, devolveu o barquinho para o lugar dele, com quem ele realmente deveria estar. E aí ele diz que isso é a redenção. É a compra de alguma coisa para ser colocada no seu devido lugar. Então foi isso. Jesus nos comprou, preço de sangue, para nos colocar no nosso lugar, no nosso devido lugar. Isso é a redenção. E Cristo, além de pagar o preço do nosso pecado, Ele também nos tirou do mercado do pecado. Então, tipo assim, Ele simula essa situação, porque o Pai falou, Ele pagou não só pelo brinquedo, mas Ele pagou para tirar ele daquele lugar. Então, Jesus pagou com a sua vida para também nos tirar do lugar de pecado. Ele pagou um resgate, né? Para que a gente pudesse ser livre. Esse foi o preço que Jesus pagou por cada um de nós. Nenhum ser humano pode pagar a preço, né? Como eu falei, pelos pecados de outra pessoa. Mas Jesus não tinha pecado, né? Por isso ele fez, né? Ele não merecia ter morrido da forma, né? Principalmente da forma que foi. Porém, ele fez isso por cada um de nós. Ele fez tudo. Ele deixou o céu, ele foi rejeitado, humilhado, para resgatar a humanidade. Foi isso que Jesus fez. E a nossa conclusão é que, através da primeira desobediência do mundo, todos nós nos tornamos pecadores. Aqui foi quando quebrou, né, a aliança que o Senhor tinha. Sendo assim, o que mais precisamos é de redenção. A redenção é o perdão que Cristo nos concedeu através da entrega de si próprio para pagar os nossos pecados. Através dela, podemos alcançar a graça de Deus e a salvação eterna. Quando ele diz que ele pagou os nossos pecados, o que nos separa de Deus? Nós estudamos o pecado. Então, se ele pagou essa dívida, nós então agora temos livre acesso ao Pai, temos a esperança, né? E a alegria de uma salvação eterna. Amém? Perguntas? Comentários?